Estudo do livro de Apocalipse, capítulo 2, estamos na parte 5. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Nós entramos agora no capítulo 2, na parte das cartas escritas às igrejas. E aí nós vamos trabalhar essas cartas no capítulo 2 e no capítulo 2 e capítulo 3. Diz, segundo os historiadores, que o rei Dario, o rei da Pérsia, ele criou um sistema de serviço postal no seu império, no Império Persa, e que uma correspondência ela viajava por dia aproximadamente 400 quilômetros, e diz que a cada 24 quilômetros o emissário, o correio, o ginete, ele encontrava um cavalo descansado para poder seguir cumprindo a missão. Os romanos, eles aperfeiçoaram esse sistema postal, e diz que uma correspondência romana ela podia chegar em 24 horas a cobrir um raio de 800 quilômetros. Então ela percorria 800 quilômetros em 24 horas. E aqui essas 7 igrejas, que aí nós vamos para 7 igrejas, e nós já falamos em algum áudio, que são o completo, é a plenitude, né? E aqui nós temos essas 7 igrejas simbolizando todas as igrejas de todos os tempos. É um número completo. Vai simbolizar, essas 7 igrejas vão simbolizar praticamente todas as igrejas do mundo em todas as épocas, mas aqui elas se encontram num sistema de distritos postais. Essas 7 igrejas são 7 distritos postais localizados na Ásia Menor, e elas estão colocadas em ordem de sequência como distritos. Então o primeiro distrito seria Éfeso, e aí nós vamos trabalhar um pouco essa parte de Éfeso. Então Éfeso ela era uma cidade que tinha, né, um porto marítimo mais importante da Ásia Menor, era o maior centro cultural, comercial e religioso da Ásia Menor. Era famoso pelo templo da deusa Diana, pela sua superstição e pela prática de artes mágicas. Quem fundou e quem levantou essa igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Se tu puder pegar no livro de Atos, ali tu vai ver que Paulo ele encontra 12 discípulos e ele ora por esses discípulos, porque eles tinham sido batizados no batismo de João, eles recebem o Espírito Santo, e Paulo teve ali aproximadamente uns 3 anos nessa igreja. E através de Éfeso, o evangelho chegou em toda a Ásia. Nós podíamos dizer, Paulo ele não teve acesso a várias igrejas dessas. Ele nem foi conhecido, mas através de Paulo, que foi usado em Éfeso, o evangelho chegou nessas outras cidades e em toda a Ásia, pelo ministério de Paulo. E Deus ali, naquele lugar, Deus usou Paulo, e pela mão de Paulo Deus fez maravilhas extraordinárias. O nome de Jesus foi engrandecido. Os seguidores das artes mágicas, que seguiam artes mágicas em Éfeso, eles trouxeram seus livros para serem queimados na presença de todos, e a palavra de Deus ela crescia e poderosamente prevalecia. E agora aqui
nós vamos ter mais ou menos, do levante dessa igreja, nós temos mais ou menos uns 50 anos, porque 50 anos de que, mais ou menos, de que o apóstolo Paulo levantou essa igreja. E nós tivemos, aí, não na parte bíblica, mas na parte histórica, se conta que Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso, e o próprio apóstolo João foi pastor da igreja que se encontra em Éfeso. Agora, nós vemos que aqui, as cartas elas iniciam quase todas no mesmo padrão. As cartas são enviadas ao anjo da igreja. E o anjo da igreja, nós já falamos, né, que o anjo é do grego é o ângelos, que é o mensageiro. Então seria caracterizado aqui o pastor, aquele que traz a mensagem de Deus para a igreja. E em quase todas as cartas tu vai ver que quem sabe seja um costume normal, e nós temos por hábito colocar no final a assinatura de quem está mandando. Mas aqui, como nós vemos, como segue o padrão das cartas do apóstolo Paulo e das cartas do Novo Testamento, o Senhor Jesus ele sempre se apresenta no início da carta, e ele se apresenta como aquele que está falando à igreja. Então sempre nós temos a apresentação de Jesus, e as cartas seguem mais ou menos um padrão. É a apresentação de Jesus, o conhecimento que Jesus tem sobre a igreja. E aí Jesus ele faz elogios à igreja, e depois ele traz nas igrejas que tiveram problema os seus problemas, e ele lança o desafio. Geralmente ele lança um desafio e lança, né, sempre uma bênção para aquele que vencer. Sempre vem uma recompensa. Então existe um desafio, existe uma recompensa e existe uma exortação para aquele que tem ouvidos. Agora, quando nós vamos ler essa carta para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e Laodiceia, nós temos que ter em mente sempre que essa carta não foi simplesmente para a igreja local, e sim para todo aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E nós temos que ouvir o que o Espírito Santo está falando para a igreja. E se essas igrejas representam as igrejas de todos os tempos e as igrejas de todo mundo, então nós estamos enquadrados, e nós temos que não só olhar e dizer, para Éfeso era desse jeito, olha o que eles fizeram, o que houve em Pérgamo, olha, Sardes estava morto. Nós temos que ver na nossa vida se isso não está acontecendo conosco. Nós temos que nos ver através da palavra. A palavra é um espelho, nós temos que nos ver e ver se nós não estamos agindo nessa mesma condição. Existem vários modelos de interpretação. Existem alguns eruditos que as cartas seriam mais ou menos, embora que essas situações acontecessem em todo o tempo, com todas as igrejas, mas tem alguns que acreditam que a primeira carta a Éfeso ela seria até o ano 100 depois de Cristo. Depois a segunda carta seria até o ano 200 depois de Cristo. A terceira carta de 300 a 500 depois de Cristo. A quarta carta de 500 a 1500 depois de Cristo. A sexta carta de 1500 até 1700. A sexta carta de 1700 a 1900, e nós estaremos vivendo nos dias atuais na igreja que acha que tem tudo e que é a igreja miserável, a igreja que está nua, a igreja que não tem visão, que é a igreja de Laodiceia. Então existe também essa interpretação que nós, embora que todas essas situações aconteçam nas igrejas em todos os tempos, existe uma visão, uma maneira de interpretar também, que diz que nós estaríamos hoje vivendo na igreja de Laodiceia, que é a igreja que pensa que tem tudo e não tem nada. Então, existe essa maneira de interpretar. Agora nós vamos ver aqui a igreja de Éfeso, que
o Senhor ele se apresenta no início da carta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Então, nós já ouvimos ali no versículo 20 do primeiro capítulo, que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, aqui diz que Jesus tem na sua mão, na mão do Senhor estão os mensageiros. Aqueles que pastoreiam a igreja do Senhor, embora que possam achar que estão por conta e podem fazer o que quiserem, eles se encontram na mão do Senhor. É o Senhor que controla, é o Senhor que comanda, é o Senhor que controla. Ele é o dono da igreja. E também Jesus diz que é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Nós vamos ver também no versículo 20 do primeiro capítulo que os castiçais de ouro representam a igreja, e a igreja que somos nós, somos luz. O castiçal é o candeeiro, ele se servia para iluminar. Então a igreja, e nós somos hoje a luz do mundo. E aqui Jesus ele está andando no meio da igreja. Então Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele anda e ele conhece a sua igreja. E já no versículo 2, ele diz: eu conheço as tuas obras. Então Jesus conhece as obras da igreja de Éfeso, o trabalho, a paciência, e que ela não pode sofrer os maus, e que puseram a prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Então aqui Jesus está reconhecendo o trabalho que essa igreja realizou, e eu já havia falado que a igreja foi praticamente, ela foi quem deu conhecimento a toda a Ásia do Evangelho. Então Jesus, eu conheço o trabalho e a paciência. E aqui a paciência vai ser uma palavra que vai significar a perseverança no meio da prova, no meio da dificuldade. Então é uma igreja que trabalhou, que Jesus viu que ela trabalhou e que ela perseverou, ela não se entregou no meio da dificuldade. E aí tem uma coisa, né, um elogio, que ela não pode sofrer os maus, e que ela pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E aqui é interessante porque, se tu lembrar, o apóstolo Paulo ele fez uma recomendação à igreja de Éfeso. No livro de Atos, Lucas escreveu que o apóstolo Paulo recomendou eles quanto a surgimento de lobos cruéis e de homens perversos no meio da igreja. E aí nós vemos que a igreja ela se edificou e ela se teve conhecimento, e que ela não sofria os maus, quer dizer, ela não se deixou em nenhum momento enganar. E quando aparecia falso apóstolo ou um falso ministro, nós vemos aqui uma igreja que tem conhecimento doutrinário, que não se deixou enganar, mas ele colocou às provas os que se diziam ser apóstolos e não são, e eles achou e a igreja os achou mentirosos. Então aqui nós temos uma igreja com uma doutrina forte, uma igreja forte em conhecimento, quer dizer, uma igreja que não se deixou enganar, uma igreja que tinha conhecimento da palavra. E aí Jesus fala que é uma igreja que, ainda de todas essas coisas, ela sofreu, uma igreja sofredora, e tem ainda, Jesus exalta o que? A paciência, e que ela trabalhou pelo nome de Jesus e não se cansou. Então nós temos uma igreja esforçada, uma igreja que cumpre a missão, que não se cansa de maneira nenhuma de fazer a obra, uma igreja que não está descansada, que não está atirada, que não está deixando de trabalhar, mas uma igreja que sofre, que persevera e que trabalha pelo nome de Jesus e não se cansa. Então, uma igreja ativa, uma igreja de Éfeso, uma igreja que tinha doutrina forte, que tinha conhecimento bíblico, que seguiu os conselhos do apóstolo Paulo, não se deixou enganar pelos lobos cruéis, nem por homens perversos, mas colocou à prova e mostrou que eles eram mentirosos, e sofreu, perseverou, trabalhou pelo nome do Senhor e nunca se cansou. Então Jesus faz grandes elogios
a igreja de Éfeso. Mas nós chegamos no versículo 4 e aí Jesus ele coloca o contraponto. Porém tem uma coisa: todas as coisas que tu fizeste, tu trabalhou, tu não te cansa, tu continua trabalhando, tu persevera, tu não pode sofrer os maus, mas tem uma coisa contra ti. E aí é uma coisa tremenda. Jesus diz: tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Então nós temos uma igreja que tem doutrina, mas uma igreja sem amor. E nós vamos ver lá quando Paulo escreve, se tu pegar o capítulo 1 do livro da carta aos Efésios, que Paulo ele escreve, o apóstolo ele está no capítulo 1, versículo 15, ele fala sobre a fé que eles tinham no Senhor e do amor que eles tinham para com todos os santos. E o nosso problema muitas vezes nos acontece é que o conhecimento ele nos incha, mas o amor é que edifica, assim diz a palavra do Senhor. E aqui nós vamos ver uma igreja que sabe que tinha amor uns com os outros, mas que se tornou uma igreja legalista. Quando a gente conhece muita coisa, a gente começa a se achar. Então esse conhecimento ele incha, e quem sabe a igreja tenha pelo conhecimento, a igreja dos Efésios ela tenha se inchado e não se edificado, e aí ela perdeu o amor. Então o que nós temos aqui é uma igreja que perdeu o frescor do Espírito, ela perdeu o amor, quer dizer, é uma igreja fria, uma igreja com doutrina correta. Jesus ele conhecia as obras de aquele que tem olhos como chama de fogo, ele via as coisas da igreja, mas uma igreja fria, uma igreja sem amor. As coisas são feitas, ela não parou, não se cansou, mas as coisas são feitas mecanicamente, não tem mais amor. E o apóstolo Paulo disse: olha, eu tenho ouvido da fé e do amor que vocês têm uns com os outros, mas a igreja esfriou, deixou esse amor. As coisas não foram mais feitas com amor, e sim mecanicamente. E muitas vezes com o tempo na igreja, a gente vai deixando de fazer as coisas com amor, e a palavra já não nos toca mais como nos tocava no princípio. A gente já conhece muita coisa, então antigamente a palavra nos tocava, nós saímos quebrantados do culto, nós saímos felizes, nós saímos muitas vezes a palavra tocando a nossa vida, nosso dia, mas hoje a gente sai frio, seja a palavra que falar, seja coisa, muitas vezes até a gente já criticando ou condenando porque demorou muito, porque não era do nosso gosto, e aí então nós vamos esfriando e já nós não temos mais amor. Nós conhecemos, inchamos, mas não nos edificamos. Então nós temos a igreja o quê? A igreja que perdeu o seu primeiro amor. Então uma igreja que se tornou uma igreja fria, mecânica, não tem o frescor do Espírito. E no livro de Levítico, no capítulo 6, no verso 12 e 13, Moisés ele recomendava sempre que o fogo não podia apagar sob o altar. E muitas vezes nós deixamos essa chama apagar. Ele dizia que cada manhã o sacerdote tinha que botar lenha no fogo, porque a chama não pode apagar. E essa chama muitas vezes apaga, essa chama de amor, esse amor ardente, ele vai acabando. Porque o amor, se ele não é cultivado, ele morre. Então aqui a igreja deixou o amor. As coisas são feitas, o trabalho é feito, as coisas são realizadas, mas é sem amor. É simplesmente você vai no culto por ir, porque tem que ir. Eu sou crente, eu vou na igreja, eu tenho a Bíblia debaixo do braço, eu escuto a mensagem, eu escuto as coisas, mas nada mais me toca. Eu me tornei uma pessoa dura, me tornei uma pessoa totalmente fria, não tem palavra de Deus que quebre o meu coração. E aí o Senhor começa no versículo 5, ele diz: olha, te lembra? Pois de onde caíste? E aqui também nós temos uma particularidade que eu julgo interessante, porque a primeira coisa que Deus lembra-te, a gente tem que lembrar onde que nós perdemos, aonde que nós paramos, aonde que nós deixamos
o nosso amor. Mas aqui tem uma coisa interessante, porque diz, de onde caíste? E não é aonde tu caiu, não é no lugar, mas é de onde, da posição que tu ocupava. Então nós tínhamos uma posição em Cristo Jesus, ocupando e fazendo as coisas agradáveis e tendo essa chama do Espírito, e nós caímos, é de onde? É da posição que nós ocupávamos. E além de lembrar de onde nós estamos caindo, o Senhor nos chama o quê? Ao arrependimento. E arrepender não é simplesmente ter remorso, é deixar de fazer o que nós estamos fazendo e voltar a fazer as primeiras obras, voltar a acender essa chama de amor no nosso coração e praticar de novo essas primeiras obras que nós realizamos. Então com Jesus, eu conheço as tuas obras, só que são obras frias. E agora nós temos que voltar a realizar as obras na chama, no amor do Espírito Santo que está sendo derramado no nosso coração. E aí tem essa recomendação de se lembrar, de se arrepender e de voltar, mas também tem uma exortação se não se faz. E se tu não fizer, Senhor, brevemente eu te virei. E aí o seu castiçal vai ser tirado do lugar. Então aqui existe uma admoestação, uma exortação, mas existe uma pena já colocada. Ó, se não acontecer, se tu não voltar, se tu não te arrepender, eu vou brevemente vou vir a ti. Então muitas vezes na nossa vida nós temos que colocar na presença de Deus e ver se nós não estamos nessa situação. Como a igreja, nós estamos indo, vamos fazendo, estamos seguindo, indo, domingo na igreja, quarta, sexta, nos dias que tem, dobramos o joelho e oramos, mas as coisas não são mais feitas com amor, e sim por uma obrigação, por legalismo, tem que fazer, mas não é feito de coração, é simplesmente um ato mecânico. E aí o Senhor recomenda, tem que te lembrar de onde tu caiu, da posição que tu ocupava, te arrepender e voltar a fazer tudo de novo. Agora, se tu não quer te arrepender, e aí é interessante dizer, Senhor, eu vou vir a ti, e o teu castiçal vai ser tirado do seu lugar, se tu não te arrepender. E aí tem que se arrepender. Para aí, nós estamos vivendo de uma maneira que não está agradando, e o Senhor está já exortando, e a vara vai pegar, a disciplina do Senhor vai chegar, e o nosso castiçal vai sofrer. Agora, Senhor, volta a fazer mais uns elogios. Eu tenho, porém, isto que odeia as obras dos nicolaítas. E aqui eu já escutei alguém dizer, não é que eles odeiam os nicolaítas, eles odeiam as obras dos nicolaítas. E a gente tem que procurar fazer uma diferenciação entre pecado e pecador. Uma coisa é odiar o pecado, mas ele não é odiar o pecador. Então nós estamos odiando as obras, não é as pessoas, não é os nicolaítas. Mas agora, poxa, quem são os nicolaítas? Nós temos dois ramos aqui. Alguns dizem que são originários de Nicolau. Quem é Nicolau? Se tu for lá no livro de Atos, na instituição dos diáconos, dos servidores da igreja, um dos diáconos é Nicolau. E aí pode ser, alguns dizem que podem ser esses nicolaístas, podem ser seguidores de Nicolau. Tu vai achar o Nicolau no capítulo 6 do livro de Atos. Ele era um prosélito de Antioquia, prosélito é um novo convertido, e ele são seguidores. E aí existe qual é a obra deles? Então, alguns dizem que eles eram homens imorais, perversos, praticavam o culto ao imperador, eles serviam a Deus e serviam ao mundo, eles estavam com um pé na igreja e outro no mundo, comiam as coisas que eram dedicadas aos ídolos, eles praticavam o culto a César, como eu falei, eles aceitavam atividade sexual fora do matrimônio, eles consentiam com as práticas pecaminosas da sociedade, permitiam a idolatria na sua vida,
eles tinham amuleto, eles iam ao templo pagão, de repente consultavam o horóscopo, de vez em quando dá uma olhadinha, se benziam. Muitas vezes nós temos esses costumes ainda, nós temos ainda fugindo de gato preto, nós temos ainda amuleto, nós temos colocando essa roupa da sorte. Então, mais ou menos, os nicolaítas, seguidores de Nicolau, eles tinham essa visão. É um pé na igreja, estamos servindo a Deus, mas estamos servindo ao mundo também. Nós seguimos os dois caminhos, um pé num e um pé no outro. Aqui está legal, mas nós não vamos deixar as práticas do mundo. Nós vamos seguir porque... se nós não somos abençoados por um lado, vamos ser abençoados por outro. Também pode ser que esses nicolaítas também pode ser um jogo de palavras gregas, que Nikau seria poderio, o governo, e Laos seriam leigos. Seriam assim governadores de pessoas, alguns que queriam dominar as pessoas. Então tem duas visões. Pode ser uns que as obras dele querer dominar, controlar todo mundo, e essa ideia dos seguidores de Nicolau. E aí nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos na igreja, temos o conhecimento da palavra, mas nós não deixamos a superstição do mundo. É a roupa da sorte, dá uma olhadinha no horóscopo para ver como é que está hoje, qual é o teu signo, né? O tempo não está bom, cuidado com o gato preto, e muitas coisas que são do mundo. E aí a gente está com o pé na igreja, pé no mundo, e essa é a ideia dos nicolaítas. Depois diz, no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se o Espírito Santo está falando às igrejas, mas se tu tem ouvido, tu tem que ouvir, e nós vamos nos colocar, ver se nós não estamos dessa forma servindo ao nosso Deus, se nós não estamos agindo também da forma como a igreja de Éfeso. Se nós não continuamos servindo ao Senhor simplesmente por servir, se nós não deixamos o nosso amor em algum lugar e agora estamos servindo simplesmente na frieza da letra, nós sabemos o que temos que fazer, Jesus vai voltar, então fazer, mas nós não estamos esperando mais nada, não amamos a vinda do Senhor, estamos com o nosso pezinho no mundo, estamos seguindo as obras dos nicolaítas. E aí existe essa recomendação, quem tem ouvidos, ou se tu tem ouvido, todos nós temos ouvidos, mas muitas vezes nossos ouvidos estão só por separar, só na cabeça por bonito, mas não se ouve nada. Eu não ouço mais ninguém a não ser a mim mesmo, e nós temos que ouvir o Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes nós não queremos ouvir mais ninguém. Eu só ouço o que eu quero e o que eu penso, e o que o Espírito Santo de Deus está me recomendando agora, não, para mim não me serve. E eu tenho que me colocar, Senhor, isso é para mim? Será que eu me enquadro? Tu está dizendo às igrejas e eu estou enquadrado, e aí vem a recomendação e vem o quê? Ao que vencer. E ao que vencer vai ser dado comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aí é interessante também, porque a promessa é feita ao que vencer. As promessas são dadas a vencedor. Jesus venceu e ele agora promete bênção aos vencedores. E aqui nós vamos nos colocar como vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos comer da árvore da vida. E se tu for ver lá no livro de Gênesis, que aquele que comesse da árvore da vida, em Gênesis 3:22, ele ia viver eternamente. Jesus e o Senhor disse, olha, nós vamos ter que cuidar agora, porque pode ser que o homem agora ele coma da árvore da vida e ele venha viver eternamente. Então Deus, ele colocou guarda, ele protegeu a árvore da vida. Agora essa árvore que estava colocada e guardada para que o homem não viesse a comer, o Senhor oferece desse fruto para nós, para que nós venhamos viver eternamente. Então aqui é uma promessa de vida eterna, é uma promessa de vida para sempre. Nós vamos viver eternamente com Deus, e essa é a promessa que Deus está nos fazendo. Nós terminamos a primeira igreja, na próxima estudo nós vamos para a igreja de Esmirna. Então nós terminamos hoje o primeiro estudo
da igreja de Éfeso e que o Senhor esteja te abençoando. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela igreja de Éfeso, pela mensagem a essa igreja, que também chega e bate ao nosso coração. E aquilo que o Espírito Santo está falando às igrejas, nós queremos ouvir, porque nós somos igreja tua, nós somos teu povo. Nos permite ouvir, através do nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.